Então, sobre como ela observou, né, essas manifestações no dia de ontem, enfim, vou fazer a mesma pergunta ao senhor. Como o senhor observou essas manifestações? Foi positiva, não foi? Foi aquém do esperado? Vocês esperavam mais pessoas nas ruas? Enfim. Bem, foram 90 cidades no Brasil em que as pessoas foram para as ruas. O número bem reduzido quando comparado ao primeiro momento. A gente pode levantar diversos fatores. O primeiro deles, as circunstâncias não eram favoráveis porque época natalina, esse é um ponto. Acho que as pessoas estão envolvidas, já como você disse, muita gente em viagem, já em trânsito, em férias. Esse é um ponto. Sem ordem de importância. Claro. Outro aspecto que a gente deve levar em consideração, o chamado foi muito em cima, foram 9 dias para o chamado, quando as outras tiveram umas manifestações que foram chamadas com 1 mês de antecedência. Então houve muita presença assim, de mídia, que ainda estava muito mais próximo do momento da eleição de 2014, ou seja, o ânimo ainda estava muito mais acirrado do ponto de vista da disputa política do que mesmo hoje, depois de um ano de governo. Outro aspecto que alguns estão levantando é o efeito Cunha. O fato do processo ter sido deflagrado por um presidente que não tem a legitimidade para conduzi-lo. Isto é fato. Eduardo Cunha não deveria estar na presidência da Câmara dos Deputados há muito tempo, mas ele detém esse poder e isso pode ter ocasionado algum tipo de diminuição. Eu diria também que as pessoas, quem não foi para a rua ontem, não é porque está apoiando Dilma, não. 65% a 70%, de acordo com o Instituto de Pesquisa, são favoráveis ao impeachment. As pessoas já se manifestaram anteriormente. Então, muita gente não foi porque já foi anteriormente. Então, é como se você começa a chamar pessoas para eventos repetidamente, a pessoa vai no primeiro, ela já deu a sua contribuição, disse, não, eu já fui, já demonstrei. Então, eu considero que, nesse aspecto, não é porque as pessoas que não foram estão apoiando Dilma ou deixaram de apoiar o impeachment, é simplesmente porque acreditam que é uma repetição. Eu devo levar também em consideração que não é um partido político, não é uma entidade organizada politicamente dos meios tradicionais que está convocando a população para ir para as ruas. São movimentos como o Vem Pra Rua, como você mencionou, cuja estratégia única praticamente é um chamamento por WhatsApp. WhatsApp e Facebook. Mas a participação, desculpe interrompê-lo, mas a participação de políticos justamente nos eventos anteriores, isso também não afasta aquele que foi assim, olha, isso é apolítico, enfim, e viu lá pessoas utilizando justamente o espaço para direcionar. Não afasta também, não. E eles fizeram a avaliação. Eu faço essa comparação porque aquelas manifestações de 2013, de junho de 2013, onde nenhum político participou e a população até impedia a utilização e o instrumento. Mas são coisas distintas, porque 2013, a insatisfação ela era difusa. Todo mundo estava demonstrando algum tipo de insatisfação, todo mundo foi para a rua. Isso. E nas ruas se encontraram extremos. Pessoas que não pensam iguais, pessoas que são adversárias do ponto de vista da visão de sociedade, e se encontraram e disseram, bem, não tem sentido eu estar com você aqui, a gente está protestando em relação ao quê? Eu quero a derrubada do governo e você não quer? Eu quero isso, eu quero... Ou seja, agora há uma nitidez. Esse movimento, ele não é antipolítico, ele era apolítico no primeiro momento, mas eu acredito que houve uma mudança na orientação das lideranças, porque perceberam que, diferentemente de um país como, por exemplo, a Tunísia, Tunísia, Egito, onde você está na rua para que haja democracia, que há democracia. Então, a insatisfação popular tem que ser canalizada pelos políticos, pelos partidos políticos. Então, eu sempre participei de todos esses e sempre fui bem-vindo. Eu nunca, em nenhum momento, houve algum tipo de hostilidade em relação à minha presença lá, porque, inclusive, o que eles estavam protestando também estava antes
inclusive do ponto de vista da política partidária eleitoral. A diferença nesse momento é que, percebendo que há necessidade de uma continuidade, o microfone foi aberto à participação dos políticos, o que também é certo. Afinal de contas, os políticos precisam se posicionar. Então, ali o movimento estava cobrando posicionamento aberto de quem tem voto. Inclusive, nós tínhamos deputados federais presentes que tiveram que dizer que vão apoiar o processo, vão... Então, não há como a gente acreditar que um movimento antipolítico ele possa resultar em algo que gere algum tipo de efeito prático do ponto de vista das transformações sociais. Nós vivemos numa democracia representativa, esse é que é o ponto. Agora, eu acredito que mesmo tendo aproximadamente 100 mil pessoas, veja, nós saímos de 2 milhões de pessoas, nas estimativas baixas das primeiras, para 100 mil, ou seja, talvez menos de 10% março para agora. Mas quem foi da primeira não mudou de opinião. Esse aqui é o ponto. E o que eu via, eu tenho, no meu ciclo de amizade, tem algumas pessoas que são contra o impeachment. Mas elas são minoria, dentro dos meus amigos. E pouquíssimos amigos meus foram. Isso significa que quem ficou em casa, ou quem foi para um domingo de lazer com sua família, está agora apoiando o Dilma, não. Então, esse estado de mobilização, Márcio, permanente, ele vai minando a credibilidade do governo, ele vai mantendo. O que a gente tem a dizer também é o seguinte: isso implica que, se Dilma Rousseff escapar do impeachment, não necessariamente ela vai ter condições de governo. Então, a gente pode antecipar 3 anos de muito sofrimento para a população, porque nós, esse ano, já perdemos 3,5% do nosso PIB neste ano. A perspectiva é para 2016 que caia mais de 3% também. Nesse exato momento que a gente está fazendo essa entrevista, alguém está tendo a desesperadora informação de que perdeu o emprego. E perdeu o emprego porque a economia travou. Veja como o Natal será de uma família que perdeu o emprego porque simplesmente o governo paralisou. O impeachment não é algo que a gente deve analisar sobre uma perspectiva de caráter absoluto. Tem que ser Dilma ou não tem que ser Dilma? Ele faz parte de um conjunto de mecanismos institucionais, constitucionais, próprios do presidencialismo, para solucionar crises profundas de governabilidade. Mas o senhor é cientista político, antes de ser político o senhor era cientista político, estudioso e tudo mais. Mas vamos para a história do Brasil agora, da redemocratização. Nós tivemos 4 presidentes eleitos, não é? Não vou nem dizer para o colégio eleitoral, porque aí seria outra coisa, mas vamos dizer pela urna mesmo. Fernando Collor, cassado por impeachment. Fernando Henrique teve o impeachment dele submetido à Câmara dos Deputados. Tinha uma popularidade muito baixa, conseguiu reverter na Câmara dos Deputados e terminou fazendo um bom governo. Não conseguiu reeleger o sucessor, mas foi. Lula teve fora Lula durante muito tempo. E agora Dilma, mais um processo de impeachment. Dos 4 presidentes eleitos, 3 sofrer processo de impeachment não é muito complicado não, para um país que quer manter uma democracia por um tempo maior. Veja, Itamar não teve nenhum problema do ponto de vista de impeachment. Fernando Henrique, o governo resolveu botar logo para votar, porque você elimina logo a questão. O impeachment pode funcionar como o chamado voto de confiança no parlamentarismo. Existem alguns países que o primeiro-ministro, quando ele se sente ameaçado, que ele não está conseguindo impor a sua agenda, ele chama o parlamento para que o parlamento vote ou não o seu voto de confiança. Então ele diz: se eu perder, eu estou fora, mas se eu ganhar, eu faço o que eu estou propondo. Então, esse mecanismo do impeachment, ele pode ser inclusive utilizado nesse sentido. E foi em 1999, superou, e Fernando Henrique em nenhum momento esteve ameaçado de sofrer o processo de impeachment. O que o governo está tentando fazer também, né? Antecipar a eleição eu acho que ele não consegue, porque o quadro atual ele é muito diferente, porque nós temos muitos fatores de instabilidade que não existiam no passado. Nós temos
uma crise econômica que em Collor também existia. A diferença é que Collor já assumiu... também existia, né? Em 99 não Porque é... foi aquela desvalorização do dólar, né? Houve, mas nada que tivesse modificado estruturalmente a economia. Foi um ajuste natural, onde houve uma insatisfação da população com o presidente, porque a desvalorização ocorreu logo em sequência da eleição, por impossibilidade de se sustentar o câmbio, que o câmbio naquela época era um câmbio administrado pelo Banco Central e passou a ser flutuante. E que depois passou a ser uma conquista da sociedade, o câmbio flutuante sendo um dos fatores do chamado pilar da macroeconomia brasileira. O fato é que hoje, diferentemente, nós temos uma crise que é econômica, sem relato na história brasileira. Nós estamos ao 3º ano seguido de recessão e nós entraremos no 4º. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Percebi, o mundo não está em crise. O que está acontecendo no Brasil hoje... Já virou fio, né? O que está acontecendo no Brasil hoje é diferente do que aconteceu em 1929, quando houve a queda da Bolsa de Nova York e nós sofremos. O mundo não está vivendo a crise hoje. Quem está vivendo a crise brasileira é em decorrência muito da impossibilidade de se ter um governo em Brasília. O fato é que outros elementos se somam à instabilidade econômica, como, por exemplo, você ter um presidente da Câmara processado no Supremo Tribunal Federal, que a qualquer momento pode perder o cargo, e ele usa todos os meios, todos os instrumentos de chantagem para permanecer no cargo, ora de um lado, ora de outro. Você tem o presidente do Senado, que, idem, está na a mesma situação de Cunha, é muito semelhante à situação de Renan. E Renan de novo. Né? A diferença é que Renan tem uma habilidade maior do que Cunha, e Renan hoje é aliado do Planalto. Então, eu não vejo críticas. As mesmas pessoas que criticam Cunha, e que criticam porque Cunha passou a ser uma ameaça a Dilma, eu não vejo criticando Renan, quando, na verdade, parece que Renan é professor de Cunha, do ponto de vista, e eles integram um partido que é um partido chantagista. O PMDB é um partido que deveria perder o registro após o Petrolão. O PMDB, o PP e o PT, eles destruíram toda a base da estrutura democrática e eleitoral desse Brasil, por conta, inclusive, da forma como financiaram a campanha de Dilma Rousseff e de Temer, que podem, inclusive, perder o mandato não pela via do impeachment, mas pela via do TSE. Ora, você sabe o que é lavar dinheiro? Márcio, o dinheiro do Petrolão foi lavado pela Justiça Eleitoral. Isso é um crime, isso não é crime de responsabilidade, não? Como não? Não. Você sim, utilizar... Olha, a nossa principal estatal perdeu 90% do seu valor de mercado. A Petrobras, o seu balanço oficial da Petrobras para 2014 registra lá uma perda de 6 bilhões de reais em propina. Se isso não fosse, na minha concepção, o erro do processo do impeachment foi no encaminhamento. Porque pedalada fiscal comparada com 6 bilhões de propina, se a oposição, se os que fizeram a peça contra o impeachment dissesse, olha, aqui está, nossa principal empresa estatal reconhece oficialmente que pagou de propina 6 bilhões aos partidos PT, PMDB e PP. Todos da base do governo. Esse dinheiro foi parar na campanha eleitoral que elegeu a presidente da República. Eu pergunto, isso não compromete a estrutura? Inclusive, faria uma parceria com o processo do Supremo, né? Que o PSDB, do Supremo não, do TSE, que o PSDB deu entrada. Claro. Não é? Aí você ligaria uma coisa a outra. O fato é que as delações premiadas já demonstram isso. Então, talvez o erro tenha sido na escolha. São tantos elementos que já levariam ao impeachment que talvez escolheram os mais brandos. Porque, na minha concepção, o mais prejudicial é o fato de que o brasileiro, e inclusive o acionista da Petrobras, teve uma perda gigantesca por conta de um esquema corrupto de uma perpetuação no poder que foi estabelecido pelo governo de Dilma Rousseff, ou ela não sabia. Existe uma regra no direito administrativo que vem dos ingleses, que é a responsabilidade
do governante. Foi-se o tempo de que o governante ele era irresponsável. Ele era a época na Inglaterra do chamado The King Can Do No Wrong. O rei, ele não erra, ele é infalível, ele não sabe de nada, nada que aconteceu de errado você pode atribuir ao rei. Ora, na medida em que todos os envolvidos foram escolhidos por Dilma Rousseff, inclusive seu líder, Delcídio Amaral, no Senado, está preso por obstrução à justiça. Delcídio estava ali a serviço próprio? Ou ele estava representando o governo? Como é que você pode dizer que Delcídio não estava a serviço do governo que ele liderava? Porque ele estava à defesa dos seus próprios interesses, é isso? Então, eu, sinceramente, eu acredito que houve, sim, do ponto de vista, talvez, do encaminhamento, a peça de Hélio Bicudo e de Miguel Reale Júnior talvez tenha selecionado mal o item que deveria ser lá o fator principal da derrubada deste governo que minou a nossa democracia, que mina a nossa democracia. E que está em aliança com um partido, que é o PMDB, que é um partido que são facções, uma brigando pela outra, por domínio de poder, levando a essa paralisia que o Brasil se encontra hoje. É o quadro de dificuldade. E a presidente Dilma saindo, vai entrar o PMDB. É isso que a gente vai começar rapidinho, porque também eu queria falar sobre 2016. Tem muito tucano grande vindo aqui. Isso é importante porque se houver o impeachment, quem assume é Michel Temer, que foi eleito com Dilma. Então quem votou em Dilma, votou em Temer. Então é inadmissível quem votou em Dilma e Temer falar em golpe para que continue no poder aquele que foi eleito pelo seu voto. Se o TSE decidir, aí nem Dilma nem Temer vai para Cunha, ou seja outro. Não, Cunha é somente o presidente da Câmara, ele só assume temporariamente para convocar novas eleições. Isso, exatamente. É o que a gente precisa. Pode chegar até mesmo ao representante do STF, não pode? Pode. 11h38, vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente retorna. Folha Política. Derradeira parte do Folha Política desta segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2015, conversando com o vereador da cidade de Recife pelo PSDB, André Regis. Mas, Idir, começa esse derradeiro bloco por onde? Peço que ele reduza as perguntas, porque senão ele vai poder falar de 2016, a gente vai pensar que Daniel não é candidato. Daniel é candidato? Sim, vamos conversar sobre isso. Já vou logo dizendo, né? Presidente Dilma saindo, Temer assume. Temer é o nome para conduzir o país aí à retomada? Veja, do ponto de vista da disputa aberta hoje, houve um deslocamento da disputa que vinha sendo travada entre Dilma e Cunha, e agora a disputa entre Dilma e Temer, com Cunha aliado de Temer. Essa aqui é o novo cenário, a nova configuração da disputa. Temer, ao encaminhar aquela carta à sociedade, que eu acho que foi ele mesmo que vazou, não há nada de infantilidade na carta. A carta é uma estratégia para que ele se desonere do passivo Dilma Rousseff. Dilma Rousseff tem 8% de popularidade. Ele é vice dela. Se você chegar para a sociedade, para a opinião pública, dizer, você é a favor de substituição da titular para o vice, que apoia Dilma, que esteve ao lado de Dilma, vai dizer, não estou trocando 6 por meia dúzia. Se ele, no entanto, ele se coloca no imaginário da população, como não tendo nada a ver com o governo Dilma, é como se ele dissesse, olha, ele se diminuiu para crescer. Ao se intitular vice decorativo, no primeiro momento aquilo o diminuiu. Porque, poxa, ninguém quer ser um vice decorativo. Mas ao se autoproclamar vice decorativo, ele disse que não tinha nada a ver com a nova matriz econômica que quebrou o Brasil, que não tinha nada a ver com essa política externa associada ao chavismo, que levou o Brasil a um isolamento internacional. Todo ponto ali tem um destinatário. Diz para o Congresso, ele diz que tudo que ele tentou costurar, Dilma desfez. Então, para dizer que quem não tinha palavra era Dilma e não ele. O que ele sinalizou para todos os segmentos importantes de que ele não tem nada a ver com este governo. Se ele não tem ou tem, isso aí é outra coisa.
O que ele quis foi se afastar de Dilma. E nessa disputa aberta, Márcio, o que eu observo é que quem tem a expectativa de poder hoje é Temer. E não Dilma. Dilma governa sem poder hoje. Ela está há um ano no cargo cuja única agenda é a sua manutenção no poder. Temer, ele hoje, com a gigantesca expectativa de poder que ele tem, ele já começou a montar o seu gabinete. Então, quantos ministros ele já ofereceu à pasta? Ele, se tem 81 senadores, ele já conversou com praticamente todos os senadores, abrindo espaço no seu governo. Então, quem não está contemplado com Dilma, já está vendo com o Temer a possibilidade de participar de um governo à la Itamar Franco, de salvação nacional, em substituição a um governo que faliu. A expectativa de poder de Temer hoje o torna mais importante ou mais forte do que Dilma no mano a mano no Congresso. O fato interessante que a gente deve registrar é que o PMDB, ninguém do PMDB apoiou, se colocou ao lado de Dilma. E ainda Temer mexeu a sua Mas colocaram contra Temer também, disseram que não era o momento de fazer aquela carta, ou foi jogo de cena isso aí também? Não, ninguém reprimiu o Temer. Ele foi somente dizer que não. Jogo de cena. Porque aí se levou como se fosse uma reclamação de ordem pessoal, mas não foi. Aquilo ali está dentro de uma composição. Quem é que Temer está circulando e está recebendo todos os dias os senadores e deputados na sua casa? O que é que ele está fazendo? Ele está articulando seu governo. E nesse momento, talvez, ele já tenha mais ministérios do que Dilma tem atualmente. Porque se Dilma tem 40, ele já deve ter aí 100 ministérios. É como o Liberato dizia, que se pelas contas dos partidos na Câmara do Vereador vai ter que construir um anexo em cima, 2 plenários, por quantidade de vaga que tem. Esse é um fator que dificulta bastante a vida dela. Então, quando a presidente da República vem chamar o PSDB do jeito que ela... Toda vez, tudo é culpa do PSDB. Eu gostaria muito que o PSDB tivesse a força que o PT sempre atribui a ele. Porque não somos nós que colocamos... nós não temos força hoje de colocar esses assuntos na ordem do dia. Quem coloca é a Lava Jato. Quem coloca... o que está sendo... o Brasil está sendo pautado pela Operação Lava Jato, não é pelo PSDB. O PSDB tem dificuldade, inclusive, de responder na velocidade dos fatos. Porque quando se marca uma reunião para se discutir uma coisa, já é outro assunto, porque o assunto anterior já envelheceu. Hoje, sequer nós discutimos, por exemplo, Delcídio Amaral, é como se ele tivesse desaparecido. Bunlai. Porque Bunlai, Delcídio, filho de Lula, todos os dias são tantas informações que a notícia ela envelhece de forma velocidade instantânea. Então, é difícil você estar respondendo a aos fatos nessa ordem de velocidade. E como é um partido que tem muitas cabeças pensantes, muitas lideranças, muitos governadores, existem informações que são informações que não chegam sequer a resultar em uma tomada de posição do partido ante esse envelhecimento precoce das notícias que são destrutivas para a governabilidade. O fato é que o Brasil não aguenta, Márcio, 3 anos pela frente de uma política desse tipo. Vamos todos quebrar. Isso é ruim para todo mundo. É preciso que a gente acorde, que é preciso interromper. Os empresários não vão colocar R$1. Quem ainda tem algum tipo de dinheiro guardado, não vai colocar dinheiro aqui, porque a instabilidade é muito grande. O desemprego aumenta, diminui os pedidos, diminui o comércio, do comércio diminui os pedidos às indústrias, as indústrias começam a parar, demitem mais gente e deixam de pagar tributos porque a atividade econômica diminuiu, o governo termina tendo uma frustração de receita. Tendo frustração de receita, menos é capaz de fazer do ponto de vista da infraestrutura, da saúde, mas os gastos governamentais, os gastos de custeio continuam aumentando. É um governo que não faz sequer a sua parte de diminuir os gastos. Nós vamos fechar 2015 com 190 bilhões de déficit. Quem é no mundo que vai querer investir no Brasil, exceto aqueles que vêm para pegar o ativo muito barato em termos de especulação?
Vamos falar, eu sei que todo mundo está se negando a falar de 2016 por causa do momento e tudo mais, mas eu achei, assim, numa semana veio Aécio Neves para cá, para Recife, né? Na outra semana, José Serra. Isso aí é um indicativo de que Pernambuco está se tornando uma prioridade para o PSDB na disputa do próximo ano, o Recife. Não, a vinda de Serra e de Aécio aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem ligação, não tem conexão. Então quer dizer que também não adianta de nada para Daniel Coelho isso, né? Não é que não adiante. Sim, pelo contrário, estou dizendo que não há uma relação entre um e outro terem vindo aqui. A vinda de Aécio se deu no encontro nacional do Instituto Teotônio Vilela, que nós trouxemos para cá. Foi uma decisão nossa de trazer para cá. Eu faço parte do Conselho Deliberativo do Instituto Teotônio Vilela. Nós decidimos fazer aqui o encontro sobre mobilidade e nós estamos fazendo em capitais do Brasil encontros diversos, como saúde, como segurança, como infraestrutura. E aqui nós fizemos sobre mobilidade. Aécio, ele vai a praticamente todos esses encontros, então é um momento de qualificação dos nossos quadros, inclusive os que vão disputar a eleição, e também esse contato com Aécio Neves. A vinda de José Serra teve a ver com um convite do governador Paulo Câmara. A partir do momento que Paulo Câmara, se eu não me engano, esteve com Serra, ele fez o convite a vir. Nós fizemos um convite posteriormente para que Serra viesse fazer uma palestra aqui. Então, ele inclusive disse, eu estou indo para um encontro com o governador e aproveito para fazer a palestra. Por questão de agenda, terminou fazendo não apenas o encontro, como também a palestra no Palácio, por falta de espaço na sua agenda para isso. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Agora, o dado importante aqui é que na passagem de Aécio Neves, no JCPM, quando nós fizemos aqui um grande encontro, nós tínhamos ali aproximadamente 400 lideranças do partido, a imprensa estava presente, ele deixou bastante claro a decisão de lançar candidato à prefeitura da cidade do Recife é do Diretório Municipal. E Daniel Coelho vai passar pouco tempo no Congresso Nacional porque voos mais altos o aguardam. Isso foi colocado por Aécio Neves diante da plateia, de um público seleto para essa discussão sobre mobilidade. E o que eu posso dizer é que o Diretório Municipal há muito tempo já tomou a decisão de ter candidatura própria. Agora, e esse candidato hoje é Daniel Coelho, e que está motivadíssimo, e com as pesquisas recentes que saíram, o colocando com 12%, contra o prefeito Geraldo Júlio, que está com 25%, ora, quem está na oposição com 12%, sem ter sido sequer lançado, sem estar em campanha, isso é um futuro muito promissor do ponto de vista desse embate eleitoral. Agora, nessa mesma visita do Aécio Neves, do senador Aécio Neves aqui ao Recife, ele visitou o prefeito Geraldo Júlio. Isso daí, há quem diga que pode ser um princípio de um acordão nacional para intervir aqui. Há esse risco de o PSDB não ter candidato? Eu acompanhei a visita do presidente Aécio Neves. Ele foi convidado por Geraldo Júlio para ir para fazer uma visita. Ele não vai. Não tem como ele não ir. Ele foi. E foi bem recebido. Eu estive presente com ele o tempo todo. Fomos depois do nosso encontro aqui. Foi um evento de cortesia, muito rapidamente. Eu não vejo sentido, Márcio. Eu, inclusive, faço parte de um grupo no PSDB Nacional que é radical, no sentido de que o PSDB tem que ter candidatura própria em todos os lugares. Porque se a gente não tiver candidatura própria, a gente não cresce. Os nossos quadros precisam do espaço que é próprio das majoritárias. O PSDB é o maior partido de oposição do Brasil, é o que tem agenda. Inclusive, o PSDB, ele é reconhecido, o grande mérito do PSDB, ele tem uma crítica, um elogio e uma crítica simultânea, que, primeiro, ele é reputado como sendo o partido que tem os melhores quadros e as melhores condições de restaurar a governabilidade e dar um choque de gestão no Brasil. No entanto, ele não se entende do ponto de vista das suas lideranças. Essa é a crítica que se faz. Porque tem Serra, porque tem Alckmin, porque tem Aécio, e que ninguém se entende, e que isso faz com que o partido termine não assumindo determinadas posições, não tendo clareza nas suas posturas diante de determinados fatos, o que parcialmente eu concordo.
Eu acredito que nós estamos num processo de envelhecimento dos nossos quadros. É preciso que os quadros mais antigos do partido, eles sirvam como aqueles que vão dar a base, a reputação, a experiência, para que os novos quadros, eles disputem as eleições, ganhem as eleições. Inclusive porque uma crítica permanente que eu escuto na população é generalizado. Se diz, o Brasil falta liderança, nós não temos líderes, nós precisamos de líderes. Ora, se esse é um clamor nacional, como é que um partido ele pode deixar de lançar candidato? E como é que um partido vai lançar, quando ou não lança, ou quando lança sempre os mesmos candidatos? Então, se você não lança, ou você lança sempre os mesmos candidatos, você faz com que o partido ele não tenha viabilidade e ele não vá ao encontro dessa opinião generalizada na sociedade de que é falta de lideranças. Faltam lideranças que possam olhar no olho do cidadão e dizer o que está aí está errado e a gente precisa encontrar novos caminhos, e novos caminhos dizem respeito ao cidadão contribuinte que não aguenta pagar essa carga tributária exorbitante e não ter os serviços adequados para viver bem, com dignidade e conforto na sua cidade e segurança. Muito bem. Vereador André Regis, muito obrigado pela sua vinda, participação aqui. Eu é que agradeço. Quando vier me chamar, eu venho de novo. Se a gente tem que ir para o Natal, não se falar, Feliz Natal, tudo de bom, senhor, a toda a sua equipe, a toda a sua família. J. Batista, grande abraço, Didier, toda a Folha de Pernambuco, e parabéns por mais um ano aí de jornalismo comprometido com o futuro do Brasil, de Pernambuco e também da nossa cidade. Vocês estão de parabéns também. Ok, muito obrigado, forte abraço, tudo de bom. Final do Folha Política de hoje.